Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, eu tô aqui com essa energia maravilhosa da tomada de consciência da geometria sagrada arcturiana, que tem tudo a ver com esse vídeo de hoje, que nós vamos falar de um assunto, um dos mais pedidos por e-mail, caixinha de perguntas e tudo mais, que é o livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio, né, na visão da espiritualidade? E nós vamos falar hoje especificamente do livre-arbítrio nas missões coletivas, né? Que quem vem aí como trabalhador de luz, ou seja, nessa missão coletiva hoje em dia, milhões de pessoas voltadas aí para esse trabalho, para a transição planetária, incluindo as chamas gêmeas, mas não é um vídeo específico para chamas gêmeas, é simplesmente porque todos que estamos numa encarnação de chamas gêmeas estamos numa missão coletiva. E muitos outros trabalhadores de luz estão em missão coletiva e não estão numa encarnação de chamas gêmeas. Sobre isso que a gente vai falar hoje, como é que é essa questão do livre-arbítrio, né? E se eu não quiser mais, digamos assim, nossa, entrou uma coisa aqui no meu olho, gente. Eu vou falar que essa linda mensagem aqui para vocês da tomada de consciência. A frequência da tomada de consciência reforça o processo interior pelo qual tomamos consciência da verdade do coração, assim como o processo exterior pelo qual nós nos tornamos uma expressão superior neste mundo, né? E por que eu escolhi essa energia para deixar aqui para vocês? Justamente porque a questão da preocupação com o livre-arbítrio ou não, ela vem justamente por um ataque do ego, né? Vamos entrar mais a fundo nisso. Antes disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa campanha aqui, Solidária Fraternidade Paulo de Tarso, em parceria com a camiseteria Good Vibes, que faz moletons assim maravilhosos, tipo esse meu Uber chegou, que eu amo, canecas maravilhosas como essa, nem de humanas nem de exatas, sou de energéticas. Então toda a venda, né, a comissão das vendas arrecadadas pelo link que está aqui na descrição do vídeo, que é a parceria Eu Sou Meu Sol com a camiseteria Good Vibes, é revertida para a Fraternidade Paulo de Tarso, que organiza vários projetos sociais e que é o centro espírita que me acolheu no início do meu processo de desenvolvimento espiritual, ou seja, né, eu não estaria aqui sem a ajuda daquela família maravilhosa. Eles cuidam de vários projetos muito lindos e eu faço, né, assim, estou fazendo essa parceria. A camiseteria Good Vibes é uma empresa, assim, também voltada para essa questão social, as pessoas da comunidade no Rio de Janeiro que trabalham na produção desses produtos todos sustentáveis. A Andrea, que é a fundadora e administradora, ela tem todo um carinho, ela faz um reiki, uma energização em todos os produtos que ela envia. Então, assim, é muito good vibes, né? Muita vibração boa, realmente. Assim, quando você abre a caixa, você sente o amor daqueles produtos. Então, se você quiser adquirir, dá uma olhadinha no site, só coisa maravilhosa. Aí você ajuda a comunidade do Rio, ajuda a Fraternidade Paulo de Tarso a continuar o trabalho, né? E ainda espalha boas vibrações com esses produtos maravilhosos, tá joia? Bom, vamos lá. Assim, nós temos, né, o livre-arbítrio. É um presente da fonte criadora, né? Ou seja, nós somos colocados, nós temos, né, principalmente nessa fase em que o planeta está, as pessoas encarnam através de um planejamento encarnatório. Num planeta mais jovem, digamos assim, em fases mais iniciais, não necessariamente todos têm um planejamento encarnatório, né? Simplesmente porque são espíritos são espíritos jovens, ou seja, a maioria tem muito ainda para aprender e vão acontecendo as reencarnações sem maiores planejamentos, né? Também conhecidas como reencarnações compulsórias. Então, até uma certa idade do planeta, digamos assim, é aquela coisa assim, vai reencarnando, o que você for aprendendo tá ótimo. É claro que a probabilidade é a mesma coisa de você deixar ali a criança estudando, né, o que ela quiser, quando ela quiser, ela mesma faz os horários do intervalo, a hora que tem aula, a hora que não tem. Então, chega uma hora que para o planeta continuar evoluindo, né, a sua estrutura, assim como nós estamos passando pela fase agora de transição planetária para um planeta de regeneração e não mais de provas e expiações, ou seja, para que eleve essa energia para que isso aconteça,
os seus habitantes, digamos assim, também têm que estar numa vibração mais alta. Para isso, a espiritualidade começa a filtrar, né, quem e quando reencarna e com que missões. Então, as pessoas vêm com missões para a melhoria do todo, porque todos nós estamos conectados o tempo todo. Com Gaia, né, com o planeta Terra, conectados entre nós, conectados com o universo, com outras orbes, é uma rede. Todos estamos conectados. Então, é claro que se muitas pessoas estiverem em vibrações muito baixas, isso vai comprometer, né, a vibração do coletivo. Então, para tentar, e ao longo dos anos, sim, vai conseguindo, às custas de muito sacrifício, conter, digamos assim, a negatividade, a espiritualidade vai organizando forças-tarefas, digamos assim, para a evolução do planeta. E essas são as missões coletivas, né? Então, a missão coletiva das chamas gêmeas é essa união, fusão, para que ajude, né, essa fusão da alma eleve a vibração do planeta, e muitas das chamas gêmeas têm outras missões aí, quando se encontram, né, suas missões individuais, a sua missão como alma reunida, né, e essa missão de, digamos assim, elevar a vibração do planeta através da energia da fusão, que é uma energia extremamente alta, liberada através da fusão da energia sexual, né? E muitos outros trabalhadores de luz estão nessa missão coletiva. Então, muitos cientistas, muitas pessoas ligadas a ciências sociais, muitas pessoas ligadas ao direito, né, aos direitos humanos, à organização, porque assim, nem só de espiritualidade vive o ser humano encarnado. Então, para que exista uma melhor qualidade de vida, muitos conectados à alimentação, principalmente à alimentação, saúde, educação e direito, né? Organizar a lei dos homens para que seja mais justo, né? Então, são áreas em que tem muitos espíritos de luz reencarnados em missão coletiva, para um bem maior, para o bem no coletivo. E muitas pessoas estão encarnadas como principal objetivo da própria cura. A própria cura é sempre uma das nossas prioridades, digamos assim, né? Mas, quando nós falamos de livre-arbítrio para quem está numa missão coletiva, sim, ele é muito mais reduzido, né? Por quê? Porque não é só, você não veio, né, não foi te dada a permissão para reencarnar, tem uma fila de bilhões, dizem que tem mais de 20 bilhões de espíritos esperando para reencarnar, para continuar o seu processo de evolução, né? Então você não foi escolhido porque você tem uma carinha bonitinha, né? Você foi escolhido porque você, por merecimento e porque, para quem está numa missão coletiva, você adquiriu ao longo das encarnações anteriores conhecimentos intelectuais, morais, que poderiam contribuir neste momento da transição planetária. E é aquela coisa, você assinou um contrato para vir, né? Então, assim, quando a gente vem para uma missão coletiva, são muitas pessoas envolvidas. E aí vem chega aqui, dá um chilique, o ego ataca, não quero mais. Né? Não quero estar numa encarnação de chama gêmea porque o meu gêmeo não sei o que, não sei o que. Ele me bloqueou no Instagram, não quero mais. Quem nunca? Eu já tive vários chiliques nesse sentido, né? O mentor, olha, acabou, Jéssica, né? Assim, tem uma equipe de espíritos extremamente evoluídos esperando seu chilique para passar para a gente dar continuidade aqui, né? No plano muito maior, que ninguém está preocupado com o seu Instagram, Jéssica. Né? Ninguém está preocupado. A gente está preocupado aqui que tem uma transição planetária, bilhões de almas, várias outras orbes, arcturianos, pleiadianos, sirianos, ajudando na evolução desse planeta. Ninguém está nem aí com o seu Instagram. Ninguém está nem aí se o outro está lá num relacionamento kármico de alguns meses, alguns anos que ele vai ter que ficar para evoluir, para depois vocês se reunirem. Ninguém está preocupado com isso. Menos. Né? Aí a espiritualidade manda todo o conhecimento para a gente, inclusive, para aprender a cuidar
das feridas da nossa alma, que são os principais motivos de nós termos esses chiliques, né? Então, assim, nós temos neste momento da nossa história capacidade de compreender que estamos para um plano muito maior. Então, assim, mas se eu não quiser, eu tenho livre-arbítrio. Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês do vídeo do Divaldo, do filme do Divaldo, onde vocês vão ver. É um filme baseado em fatos reais, né? Aí com o aval do Divaldo, inclusive. Nos filmes do Chico também aparece muito isso, né? Para vocês verem o que a espiritualidade tem a dizer quando estamos numa missão coletiva e nós simplesmente falamos, mas eu não quero tal coisa. Eu quero isso e quero aquilo. Vamos dar uma olhadinha. Isto é o que farás na tua vida. Serás educador. Realmente existe na sua programação uma obra de educação, onde as crianças recolhidas das ruas seriam não somente amadas, mas também adotadas como filhos. Adotadas? Mas eu quero me casar e ter os meus próprios filhos. Não existe essa programação. Ao menos por enquanto. A ideia é criar uma instituição onde a teoria e prática caminhem juntas. Doar o alimento é muito bom e muito importante no início. Mas com o passar do tempo, só cria dependência e preguiça. Essas crianças precisam estudar, aprender um ofício e depois de qualificadas, caminharem com suas próprias pernas. Mas o que eu vi era uma obra enorme. Eu não sei nem por onde começar. No plano espiritual, a solução já existe. Mas o senhor mesmo terá de encontrá-la, senão... Qual seria o teu mérito? Já prestou atenção no que as pessoas falam quando elas recebem ajuda? Sim. Que Deus lhe pague, que Deus lhe dê em dobro. Exatamente. Essas pessoas talvez elas nunca consigam te pagar. Só Deus. Você prefere receber deles ou de Deus? De Deus? Pois então, as pessoas deveriam ajudar, mesmo que fosse por egoísmo. Mas eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de fé. Dê mais atenção às tuas intuições. Mas o que é uma intuição? Um pensamento? Exatamente. Mas não é um pensamento que sai daqui. É um pensamento que sai daqui. Bom, vocês puderam ver a reação da Joana do tipo assim... Não está no planejamento. O Divaldo está aí com 92, 93 anos. O Divaldo casou e teve filhos? Não, ele seguiu exatamente o planejamento que foi lá informado para ele quando ele tinha 18, 19 anos de idade. Né? Então é isso, assim. Para uma missão coletiva, o contrato ele é assinado antes. Tá? Eu acompanhei um caso de uma terapeuta que me atendia, duas terapeutas, na verdade, porque uma fez curso com a outra, de uma pessoa que ela veio para uma missão coletiva para trabalhar com terapias, ela tinha um conhecimento muito grande, uma mediunidade assim absurda, e ela simplesmente se negou e ela desencarnou bem mais cedo. Nossa, Márcia, que horror! Para a espiritualidade, assim, pensa que você antes, pensa assim, você tá lá, falou assim, eu arrumei um emprego, eu vim assim, eu tenho condições de ter um emprego para ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, eu tenho condições, eu tenho todas as ferramentas aqui na mão, eu tenho a empresa, tenho um emprego, tenho tudo aqui, e aí eu vou e assino um contrato de um aluguel de 25 mil por mês, assim, caro, né, mas eu tenho todas as condições de ganhar 100, entende? Eu vou ter que trabalhar pra caramba? Vou ter que trabalhar fim de semana, feriado de vez em quando? Vou perder algumas festas de família? Vou ter que fazer vários sacrifícios. Tive que estudar pra caramba para ter esse emprego, né? Passei por... Nossa, acordei muito cedo na vida e tal, mas eu tenho condições de ganhar 100 mil. Aí eu assino lá o contrato com a imobiliária. Aí eu tô lá, fazendo o sacrifício que eu já sabia que eu teria que fazer para manter aquele emprego de 100 mil, eu já sabia, eu assinei consciente, a gente assina um contrato encarnatório consciente,
E aí, o que acontece? Eu começo a ver os meus amigos que ganham bem menos do que eu, mas que tiram mais dias de férias. Eu começo a ver os meus amigos, assim, que trabalham menos horas por dia. Eu começo a ver os meus amigos que têm uma vida mais tranquila, não tem tanta responsabilidade. Eles ganham bem menos que eu, mas eles, né? E aí aquilo começa a falar, poxa, eu não quero mais manter esse salário de 100 mil. Se eu tiver aqui um de 20 e for morar num lugar bem menor, só que esse contrato de aluguel, ele tá a multa, digamos assim, de 500 mil para fazer uma rescisão. Né? E assim, no terceiro mês, se você não pagar, você vai ser despejado. E você sabe disso. A multa é bem alta. Né? E você sabia. Você assinou sabendo. Aí, se você simplesmente parar, o que vai acontecer? Você vai ser despejado, que no caso, falando aqui para a espiritualidade, é desencarne que chama. Você vai ser despejado desse corpo, assim, você veio nesse corpo, com essa função, para desempenhar uma missão. Você assinou aquele contrato, com condições de manter aquele contrato, fazendo aqueles sacrifícios que você sabia que tinha que fazer. Você não vai simplesmente parar de pagar o aluguel do apartamento e continuar morando num apartamento daquele tamanho, só porque você cansou de trabalhar. É assim na lei dos homens? Não. Com a espiritualidade, a mesma coisa. Né? Mas eu não lembro disso que eu assinei. Não lembra? Por que nós não lembramos? Porque nós estamos completamente desconectados do nosso coração, da nossa espiritualidade. Quando nós falamos, por exemplo, eu vou dar o exemplo das chamas gêmeas, mas assim, porque eu estou numa encarnação de chamas gêmeas e eu já dei esses chiliques várias vezes e eu vou dar isso de exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de missão, por exemplo, a do Divaldo, né? Quando eu digo eu quero isso ou eu não quero aquilo, eu não quero ficar com essa pessoa. Como que eu não quero ficar com o maior amor que eu já experimentei na vida? Todas as almas, no momento da criação, elas passam todas as encarnações buscando este seu complemento para ter essa felicidade, esse amor maior, essa sensação de completude, para voltar a ser una. Como que eu vou falar que é uma vontade da minha alma não estar com aquela pessoa? Claro que não é uma vontade da minha alma. Claro que é o ego ferido com todas as dores e medos de várias e várias encarnações. Claro que é um ego imaturo, querendo evitar qualquer tipo de dor, de desconforto nessa encarnação. Claro que não é o meu coração. Claro que não é. Né? Se o Divaldo veio com uma missão, com certeza essa missão vai trazer uma ascensão para a alma dele. Muitos, quando vêm com essa missão, eles não precisam nem reencarnar aqui mais. Eles já passam para outros planos, onde não tem que experimentar mais as dores e as provações de um tipo de encarnação aqui na Terra. Então, é claro que a alma dele queria e continuou seguindo exatamente o que veio para fazer e faz até hoje com muito amor, com mais de 90 anos. Assim como o Chico também fez, assim como Madre Teresa também fez e muitos outros. Jesus, Buda, né, que deixaram grandes ensinamentos. É claro que quando conectados com a alma, assim como Jesus, foi crucificado e não fugiu da crucificação. Né? Assim como João Batista não fugiu da crucificação. Então é claro que quanto mais conectados com a nossa espiritualidade nós estamos, menor é a nossa preocupação em usar o livre-arbítrio, que é que nem aquela senha de banco que a gente digita várias vezes errado até que eles bloqueiam o nosso cartão. Né? Numa encarnação de missão coletiva, é exatamente isso que acontece. Posso usar o livre-arbítrio? Usa à vontade. Chega uma hora que a gente vai bloquear o cartão e você não vai poder usar mais. Usar o quê? O corpo físico, no caso. Volta para casa, porque o contrato era você estar aí para fazer isso. Você não quer estar, não tem motivo para você estar aí. Não tem por que ter mentores, ter toda uma equipe espiritual em volta. É um desperdício de tempo e energia de outros espíritos ficar cuidando da sua, te ajudando nessa passagem aqui enquanto você está assim. Né? Então, assim, nós temos livre-arbítrio para pequenas coisas.
fazer uma escolha aqui, uma escolha ali, a gente faz algumas escolhas erradas? Faz. Mas desde que sejam, assim, contornáveis. Agora, simplesmente falar, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, que é parte de uma grande missão coletiva, para a espiritualidade eles já deixaram claro isso. Através dos principais avatares, principalmente, imagina se Jesus fala assim, eu não vou dar no pé, é ruim, não vou deixar eles me pegarem. Que isso, vão me crucificar? Eu não. É ruim, dá no pé, foge todo mundo. Me esconde em algum lugar, eu não, vou morrer na cruz, não, tá doido? Né? Joana d'Arc fala, eu não vou lá não, tá doida? Vou lá, vão me pegar, vão me trair, vão me jogar na fogueira, não vou não. Veio para isso. Né? Então, assim, os grandes avatares passaram por provas e expiações muito maior do que nós que estamos chateadinhos porque estamos bloqueados no WhatsApp e no Instagram da Chama Gêmea. Dá até vergonha, né? Quando a gente compara a missão coletiva desses avatares maravilhosos e nós, olha o nível da preocupação. Olha o porquê que eu quero usar o meu livre-arbítrio. Eu acho que o meu livre-arbítrio é mais inteligente do que a sabedoria da fonte, criadora de tudo. Eu acho que o meu livre-arbítrio é mais inteligente. Olha o nível da nossa arrogância quando a gente acha que escolher o próximo namoradinho é um bom uso do livre-arbítrio. Né? Então, assim, eu posso usar o livre-arbítrio? Pode. Mas, numa missão coletiva, o desenrolar é esse. Tipo, eu sempre brinco, né? Assim, eu que não faço o que o Samuca tá me orientando a fazer é ruim, vão cortar meu alvará. Eu não, quero ficar encarnada aqui o maior tempo possível. Adoro pizza. Pizza não tem do lado de lá, né? Eu brinco, mas assim, eu não gosto muito da minha vida aqui encarnada. Me deixa aqui. Já tive vários surtos. Não quero. Vários. Né? Mas quanto mais a gente expande a consciência, menos chilique e menos vontade de usar o livre-arbítrio a gente tem. Porque a gente, assim, entra num fluxo, no despertar, na expansão de consciência, que quanto mais você se alinha à missão, mais as coisas dão certo. Mas nada da minha vida tá dando certo. Talvez porque você esteja usando o livre-arbítrio um pouco demais. E a espiritualidade está mostrando por A mais B que esse não é o caminho e você está insistindo. O ego está ganhando a batalha. Né? Então, quanto mais a gente se alinha com a nossa missão de vida, mais felizes, satisfeitos e prósperos nós ficamos. E sim, tem missões em que a pessoa tem, inclusive, uma prosperidade financeira, material, depende do que ela veio para viver. Inclusive, o mestre El Moria, a última encarnação, aliás, vários mestres ascensionados, quando a gente estuda sobre as encarnações deles, e tem vários livros, né? Procurem as pessoas, mas me indica livro, tal, gente, procurem. Quando a gente quer aprender de verdade, a gente, né? Eu corri atrás, as pessoas vão indicando, tem muitos livros, né? Que falam sobre fraternidade branca, que fala sobre as encarnações dos mestres ascensionados e tal. E assim, muitos deles, na última encarnação aqui, para depois ascensionar e não precisar reencarnar mais, eles tiveram vidas extremamente ricas, luxuosas, com todo o conforto, porque eles tiveram muitas encarnações assim, tiro, porrada e bomba, né? Ou seja, de muito sacrifício, às vezes intelectual, às vezes moral, que são as duas bases, né, da nossa evolução espiritual. E aí eles vêm numa última encarnação para aproveitar, digamos assim, né, do bom e do melhor deste plano material que eles não vão voltar a visitar, digamos assim. Então, cada um, né, tem a sua... Maria Madalena era extremamente rica. Jesus, ser carpinteiro na época, era uma das melhores profissões. Então, não tem essa coisa assim, Jesus nasceu em vez... Tem muito uma crença limitante em relação à missão espiritual e à abundância material, né? Nem todos os espíritos vêm para passar por dificuldades materiais em todas as encarnações, né? Isso é merecimento, né? E é o que aquela encarnação, digamos assim, está programada para. Então, a pior coisa que pode existir é a comparação da minha missão com o outro. Né? Quando eu estou alinhado com a minha missão, eu posso estar
rico, posso estar pobre. Lógico que se você estiver alinhado com a sua missão, a espiritualidade não vai deixar você passar dificuldade, aperto e tudo mais. Não é isso. Né? Se eu estou alinhado com a minha missão, eu estou feliz, eu estou alinhado com a minha alma, eu estou satisfeito, eu sei que eu estou seguindo o meu caminho. Eu posso, por exemplo, assim como o Divaldo não ter casado e tido filhos como várias pessoas à volta dele tiveram, como ele queria lá na juventude, mas ele teve uma vida, está tendo uma vida plena e realizada. Uma pessoa que emana alegria. Assim como o Chico era uma pessoa que emanava paz. Né? Ambos funcionários públicos tinham o salário deles lá limitados e tal, mas que vieram conscientes de uma vida toda dedicada a essa missão. Né? Então, assim, esse livre-arbítrio, quanto mais a gente está preocupado em usar de uma forma diferente do que a espiritualidade está nos mostrando que é a nossa missão, não é a espiritualidade sendo maldosa e tirando um direito seu. Eles não vão tirar nada. Né? Eles não vão tirar nada. É simplesmente um contrato. Os contratos encarnatórios, eles existem para serem cumpridos. Né? E ao longo, se a gente fosse fazer 100% tudo que a espiritualidade gostaria que a gente fizesse, a gente acordaria todo mundo às 5 horas da manhã, meditaria 1 hora, aí faria sua yoga, faria seu exercício físico, iria ler, seria aquela vida perfeita, iria se alimentar super bem. E só nessas pequenas escolhas a gente já faz 500 erros, assim. E tudo isso a espiritualidade vai relevando porque eles sabem que aqui no plano material nós enfrentamos milhões de tentações diariamente. Eles sabem disso. Né? Mas grandes decisões que podem mudar a história de uma missão coletiva, com certeza não são permitidas. Tá? Então, assim, doa quem doer. Ai, eu não concordo. Né, assim, aí você pode... Aí aquela coisa, assim, e sua vida tá como? Enquanto você tá discordando. É sempre uma pergunta que assim, às vezes quando as pessoas vêm falando um monte de coisa pra mim e tal, assim, eu falo, não, tá certo, mas a sua vida tá como? Esse negócio de espiritualidade é bobeira, esse negócio de lei da atração é bobeira, esse negócio de não sei o que, não acredito em nada disso, né? E a vida da pessoa tá um inferno, a pessoa tá infeliz, tá virada de cabeça pra baixo, tá frustrada, tá com inveja de todo mundo, aí você fala, não, tá bom, se você tá feliz do jeito que você tá, se a sua vida tá próspera, tá bem, é isso que importa, né? Aí a pessoa faz aquela cara assim de, não tô, né? Então assim, não, tá usando seu livre-arbítrio, o que importa é tá usando seu livre-arbítrio, né? A vida tá tranquila aí, tá tudo correndo bem, tá tudo certo? Não, né? Então, a resposta tá aí. Né? A resposta para estarmos ou não alinhados com a nossa missão, quem dá é o universo, né? A gente reflete aquilo que está dentro de nós. Então, se está uma briga interna, se está uma confusão interna, se está uma escassez de conexão interna, a escassez também está fora. Né? Então, assim, até que ponto, né, vale a pena ficar alimentando esse ego que quer fazer as coisas do jeito dele? E até que ponto vale a pena a gente se entregar ao processo e simplesmente fazer o que a gente veio fazer? Tem dias que é muito difícil demais. Né? Tem dias que todos esses sacrifícios para manter esse contrato são muito duros de ser cumprido, com certeza. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, assim, com toda a certeza do mundo. Quando nós estamos alinhados com a nossa alma, com o que nós viemos para fazer, com a nossa egrégora espiritual, nós nunca estamos desamparados. Absolutamente nunca. Por mais difíceis que sejam os dias, eles vão sempre estar do nosso lado, sempre nos apoiando, mesmo para passar por aquelas provas que nós já sabíamos que precisaríamos passar, pelas provas que estavam programadas. Eles estão ali segurando as nossas mãos. E a gente sente isso, e é isso que dá força para a gente continuar caminhando. Não tenha a menor dúvida disso. Mas, se o contrato não é cumprido, a gente não faz a nossa parte, eles também viram as costas e deixam a gente ali se virando com o nosso maravilhoso livre-arbítrio. Né? E assim, errado eles não estão. Se coloque no lugar dos mentores, se coloque no lugar
de toda uma egrégora de espíritos muito mais evoluídos que colocaram a maior fé em você para aquela missão e tá vendo você ali só fazer, desculpa a palavra, cagada em cima de cagada. Né? Então, assim, a missão planetária não tem tempo, ainda mais no grau em que estamos, com os atrasos, digamos assim, que estamos, espíritos maiores, superiores, grandes planos, não tem tempo mais para os nossos chiliques. A verdade é essa. Tá joia? Espero que vocês tenham, eu sei que gostar, da maioria não vai gostar, porque é uma mensagem bem dura, de ouvir diariamente, que vocês acham, como eu falei, já dei muitos chiliques, já tomei várias catracadas dos mentores, eu sei que não é nada fácil ouvir isso, mas é necessário. E quando a gente entende isso e segue aí o que precisa seguir, o que precisa fazer, tudo fica mais leve. Tá joia? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.